Shalom, seja bem-vindo a esse canal, tudo bom? Nós temos um outro vídeo anterior com estudo ainda sobre o segundo princípio de Rambam. Eu não sei quantos estudos a gente vai ter dentro desse princípio que é a unicidade do sagrado, porém a gente tem um outro anterior e vamos ter outros no decorrer, então, provavelmente da semana ou do mês, tá bom? Eu quero recomendar a você também que assista também um outro playlist que é 13 princípios da fé judaica. Nesse eu pensei em abordar todos, mas acabou que ficaram 8 vídeos somente com o primeiro princípio da fé judaica, tá bom? Então, aconselho você ver esse outro playlist que tem vários estudos muito legais. E agora a gente vai trabalhar o segundo princípio somente no Tanar, tá bom? Várias passagens do Tanar, várias passagens da Bíblia, onde nós abordamos os princípios da fé judia, ok? Hoje a gente vai trabalhar ainda dentro do primeiro portal, falando sobre a unicidade de Hashem. E a gente vai continuar aqui nesse ponto. Deixa eu só pegar aqui os estudos. A gente ainda tem 2 folhas ainda para abordar. Vou tentar fazer elas duas nesse primeiro vídeo, nesse segundo vídeo, quero dizer. Vamos lá. O Eterno, teu Elohim, temerás e a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Isso está escrito em Deuteronômio, Devarim, capítulo Vav, Perek Vav, capítulo 6, e no Pasuk Yudalet, no 14. A gente tem 13, 14 e 15 esses versículos, então que a gente vai continuar lendo, tá? Não seguirás a outros poderes, os poderes dos povos que houver ao redor de vós. Porque o sagrado teu Elohim é Elohim zeloso no meio de ti. Para que a ira do Eterno, teu Elohim, não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Vamos analisar isso aqui. Primeiro vamos ler o estudo e depois a gente vai tecer algum comentário, tá bom? Perdão. Muitas vezes o Ocidente apresenta monoteísmos estranhos ao que é apresentado na perspectiva da boca do sagrado e apresentado pela boca do sagrado na nossa Santa Torá. Hoje um árabe e um judeu sabem o que é um monoteísmo, porém o ocidental tem dificuldade de entender e assimilar essas ideias, que apesar de que sejam simples, são difíceis de receber por alguém que nunca refletiu sobre a maneira de agir ou pensar que teve outrora, E na questão do não monoteísmo, porque a pessoa que ela tem um monoteísmo, ela tem a tendência de observar tudo conforme a lógica do politeísmo. Quer dizer, a pessoa que tem um politeísmo, ela tem a tendência de observar tudo na ótica do politeísmo. Ele não filtra as coisas para entender que não faz sentido ser politeísta. Vamos lá. Nossas comunidades são absolutamente clandestinas e muitas vezes alguns de nossos filhos têm contato com esses que com boas intenções tentam tirar de nós a simplicidade de entender que tudo o que precisamos é e vem do sagrado e nada mais. Porque os Breno, sim, muitas vezes em suas comunidades são comunidades que vivem em uma cidade onde não tem uma comunidade judaica, não existe uma placa de uma sinagoga no cimo, não existe um chamarisco e tal. As comunidades simplesmente existem. E elas vivem em colégios, muitas vezes cristãos, em colégios, muitas vezes do governo, e as nossas crianças têm contato com outras crianças. E quando as pessoas veem que há uma relação muito grande com o sagrado, com o sagrado, em relação à alimentação, em relação à vida, a linguajar mesmo, algumas pessoas acabam percebendo que nós temos uma ligação religiosa com o sagrado. Quando eu digo religioso, eu uso o termo original que é o religare, que é ter uma ligação direta com ele. E aí as pessoas tendem a perguntar de que crença você é. E conversa vai, conversa vem, acaba que fica naquele assunto do monoteísmo e o porquê que nós não somos... porque nós somos ou entendemos o monoteísmo. Então, algumas pessoas, até com boas intenções, tentam tirar de nós, arrancar de nós o monoteísmo. Isso é um problema nas nossas comunidades. Então, esse estudo também visa
proteger a nós e os nossos filhos desse tipo de abordagem, tá? Vamos lá. Nesse portal abordaremos não somente a indivisibilidade, mas trabalharemos conceitos de lógica também. Conhecimento e sabedoria do sagrado, sobre qual a relação da existência única do Ribono Shel Olam, né, do Mestre do Universo, que estão nos escritos sagrados, tá bom? Algumas pessoas falam assim, mas a Bíblia não é espiritual, não tem que ser encarada de maneira espiritual e não de maneira lógica da sabedoria humana. Eu vendo um livro chamado Hovot HaLevavot, né, Deveres do Coração, onde o Rav Pakuda ele aborda todos os textos bíblicos que dizem que a sabedoria humana, de fato, ela vem da sabedoria divina, da sabedoria celestial, da sabedoria do alto. Então não há como eu acreditar que a imagem e a semelhança do sagrado, como eu abordei no texto anterior, não ser celestial. É lógico que se a pessoa se afastar demais das escrituras, ela vai perder essa ligação da sabedoria celestial e vai ter uma sabedoria simplesmente humana. Mas se você abordar todos os temas com as escrituras, com o que elas dizem, e sendo coerente com a Bíblia, não tentando tirar o texto do contexto, você vai encontrar sim uma lógica celestial, que foi aquilo que o sagrado deu. Porque então qual seria a lógica da existência humana? Se ele não tem uma lógica, a gente tem que entender a lógica dele, né? Não que a gente aborde um conhecimento distante do espiritual. Não é essa a questão. Talvez nem exista essa divisão entre espiritual e físico, né? Porque você é espiritual e está aqui nessa terra, é físico, né? Enfim, tem vários exemplos bíblicos. A ideia não é hoje explorar a sabedoria. Talvez eu faça um vídeo só sobre explorar a sabedoria e o que é sabedoria. Mas vamos lá. Vamos lá. O texto começa a Yud-He, né? Yah, teu Elohim temerás. Não poderíamos entrar nesse estudo se antes conhecermos o sagrado, bendito seja ele. Kadosh Baruch Hu. E isso fizemos de maneira introdutória nos textos anteriores, ou seja, nos 13 princípios da fé judaica no vídeo, abordando o primeiro princípio da fé judaica, tá? Se você clicar aqui embaixo no meu nome, você vai lá para o playlist e lá tem uma lista só com esses vídeos expostos de maneira uniforme. É só você dar uma olhada lá, clica e você consegue ver todos os vídeos. Eu acho que você pode explorar de uma maneira mais contínua, tá bom? Entender que a existência do mundo vem dele e a força universal vem dele e temer deve ser automático. Sem isso, nada mais faz sentido. Então, Rabanim, qual é a ideia aqui? Adonai teu Elohim temerás. Ou seja, você tem que temê-lo. Por quê? Porque ele é que sustenta todas as coisas. Vamos prosseguir, senão a gente vai demorar muito tempo. A gente já está aproximadamente uns 8, 9 minutos. Tentar correr para dar tempo para a gente poder fazer bastante coisa hoje. Em seguida, a Torá do Chá nos dá uma instrução. Na verdade, a boca do sagrado falando, né? Que Moshe só ouviu ele falando e começou a escrever. Então a gente vai ouvir a boca do Eterno. A ele servirás. Né? Então o segundo ponto aqui é que nós devemos servi-lo, né? Fazer avodat Hashem. Às vezes as pessoas falam o seguinte, nós devemos ser servos ou adoradores. No hebraico não tem essa diferença, né? O servo e o adorador faz avodá. Avodá é louvor ou adoração, mais bem traduzido para o português para entender melhor. É adoração, mas significa literalmente trabalho, serviço, né? Um adorador que fica o dia todo cantando, rezando, e não faz nada em prol a Kadosh Baruch Hu, né? Não faz as mitzvot. É lógico que avodá também é a oração, reza,
né? E para um Sefaradi, ele também é louvor, cântico, né? Porque a reza é um cântico, né? A oração é um cântico, e vice-versa, o cântico também é oração. Mas é muito além disso, né? É servi-lo, né? A gente vai estudar um pouquinho sobre isso, a gente já falou anteriormente no vídeo anterior. Servi-lo com todas as suas forças, com todos os seus bens, né? Com tudo que é, né? Servir ao próximo, né? Ser uma pessoa obsequiosa, né? Ser uma boa palavra, uma pessoa dada a servir, né? Isso aqui é interessante, né? Vamos continuar aqui. Em hebraico, traz servir ou avodata. Essa conexão com o sagrado tem vários sentidos, como adoração, louvor, caridade, e tzedakah, né? Ajuda a justiça social. E aqui a gente usou o termo chamado conexão. Porque realmente, Avodat Hashem ao servir ao sagrado, é uma conexão. Você se sente melhor depois que faz. Você não deve fazer porque você vai se sentir melhor. Às vezes você não vai se sentir melhor, vai se sentir a mesma coisa. Mas, embora seja um ato pequeno, um ato grande, né, a gente tem uma conexão com ele. A gente percebe que nós nos tornamos mais parecidos com ele, né? Mas seu sentido mais profundo é trabalho. Trabalho pode ser qualquer um que se faça ao sagrado, em especial a oração e serviço comunal, né? A caridade mesmo, né? O servir ao próximo. A última parte dessa primeira frase, ela está ligada ao juramento. Para o meio secular, isso é até mal visto, né? Lá, o pessoal da rua, eles veem o juramento como uma coisa ruim. Mas para a época que foi escrito, estava ligado a contratos e questões extremamente sérias, já que a palavra empregada era como um contrato de hoje, né? Antigamente a palavra era muito mais poderosa do que necessariamente um papel escrito, né? Hoje, infelizmente, não está tanto assim, pelo menos para a maioria das pessoas. Nós ainda levamos isso muito a sério. O juramento era e deve ser nos dias de hoje ainda mais sério. O valor da palavra deve ser resgatado por quem deseja servir ao sagrado. Só um adendo aqui, não está aqui no estudo, mas só para explicar que o juramento era feito da seguinte forma. A pessoa jurava, empregava sua palavra, e havia duas testemunhas que elas tinham que ser reconhecidamente como testemunhas fiéis. Ou seja, tinha que ser uma pessoa que guardava o Shabat, tinha que ser uma pessoa que não estava emocionalmente envolvida com a questão, tinha que ser uma pessoa que servia ao sagrado. Então, é a pessoa que abdica de si e de coisas pessoais para servir a Kadosh Baruch Hu, ao sagrado, e bendito seja ele. Tá? Então, a grande ideia aqui é explorar o sentido de, além de a ele jurarás, ainda tem uma segunda coisa aí, né? Se associe com pessoas fiéis. Está meio intrínseco no texto, não é muito fácil de você perceber, mas a ideia principal é: você deve jurar somente por ele, porque tem que ser uma coisa importante, porém, você deve confiar em pessoas que são fiéis a ele. Ou seja, guarda Shabat, é uma boa ligação, né? Uma pessoa que abdica de um dia, mesmo que seja o dia que mais venda, né? Abdica disso e fala o seguinte: eu confio no sagrado. Isso já é uma pessoa digna de confiança, pelo menos isso, né? E outras coisas também, né? Larga de algo que é seu, algo que é um dia que eu poderia estar ganhando dinheiro na força do meu braço, eu dedico para estar diante dele. Já é uma pessoa que pelo menos fala o seguinte: poxa, uau, ela está abrindo mão de si, né? Está negando trabalhos, por exemplo, para estar em contato com a Kadosh Baruch Hu. Isso já é uma característica de alguém que quer servi-lo. O texto continua dizendo o seguinte: não seguirá a outros poderes de outros povos que estão ao redor de vós. Por que eu traduzi aqui poderes e não traduzi, por exemplo, a palavra que eu não gosto muito, que é a palavra deuses? Por quê? A gente vai entender um pouquinho. Isso significa qualquer ser ou entidade que represente algum tipo de poder, anjo, mensageiro celestial, entidade,
ou pode ou alguém que não possa receber serviço de qualquer espécie. Todos esses seres, seja um ser humano, seja um ser, seja uma ideia, seja uma força, seja um poder que você confia, que não seja a Kadosh Baruch Hu, não deve ser seguido. Quando a gente traduz por deuses, a gente tem uma ideia pré-concebida que um deus ele é algo de barro, algo de madeira, algo de concreto, de pedra, algum ídolo pintado. A gente tem essa série de ideias quando traduz a palavra Deus. A gente tem aquela ideia do... aqueles deuses hindus, né, de outras religiões, ou então aqueles tipos da Grécia que já morreram, acho que é até um exemplo melhor. Né? Mas a ideia não é essa, tá? A ideia é poderes, ou seja, tudo aquilo que concede um benefício, um bem, um poder de fato para você, né? Então isso você deve não aceitar. Qualquer coisa que seja algum intermediário entre você e a Kadosh Baruch Hu, que seja, não sei se é um Moisés, mas que seja um profeta, que seja qualquer coisa, né, que lhe sirva de intermediário para com a Kadosh Baruch Hu, tá? Existe a ideia do Zehut do Rav, né, do mérito do sábio, do Talmid Chacham, que ele pode conceder para você, mas é uma coisa que ele te deu, pronto, acabou, não tem como revogar, ele te deu, né? Agora, você não pode acreditar que qualquer ser, nem um Rav possa ser a sua principal ligação com a Kadosh Baruch Hu, tá? Então nenhum poder, nenhum que exerça poder. Engraçado que muitas vezes o El também na Bíblia é traduzido como juiz, né? O juiz, ou seja, uma pessoa poderosa, tá? Então é essa a ideia, tá? Nenhum outro pode se tornar a nossa fonte de poder, a não ser a Kadosh Baruch Hu, sagrado e bendito seja ele. Tem no primeiro princípio da fé judaica, no primeiro playlist que eu já falei, tem um vídeo que também explora um pouco disso. Não no sentido da unicidade, não. Ele explora o sentido da dependência dele, ou seja, tudo veio dele. A gente pega algumas passagens de Isaías, de Gênesis, que falam sobre quem criou o mundo, quem é o fundador do mundo, será que a Hashem precisou de ajuda para criar alguma coisa? Então, se você dá uma olhada nos vídeos anteriores, você vai perceber que as escrituras elas são muito claras, ainda mais no texto hebraico, é muito interessante. Vamos continuar aqui. O problema é que quando se limita a avodat, a culto, algumas pessoas pensam que não podem fazer um conjunto de rezas ou cânticos. Mas o texto é amplo quando diz serviço, no hebraico, né? Avodat, né? Além disso, quando traduzimos outros deuses para uma sociedade moderna e afasta do texto bíblico e ocidental, não se entende a riqueza e a complexidade que o texto exige de nós, conforme eu também já expliquei agora oralmente para vocês, tá? Então, a Avodat, que a gente não pode fazer, não é somente a adoração de um conjunto de rezas ou cânticos ou orações, etc. Não é só isso, tá? Quando você dá glória a alguma entidade, né? Por exemplo, tem um culto a alguma entidade na televisão e eu dou audiência para isso, por exemplo, né? Eu estou reforçando a ideia daquela entidade, independente se eu estou rezando para ela, se eu não estou rezando para ela e etc. Um dia a gente vai montar um estudo sobre a Avodah Zarah, tá? Baseado na Masechet Avodah Zarah, que trata essas questões. Talvez eu traga pelo menos resumidos de acordo com a Allahá e tal, só para a gente ver as interpretações bíblicas de como a gente pode servir a Kadosh Baruch Hu. Ok? Essa é a ideia principal. Ok? Tem outros estudos que a gente abordou um pouquinho disso, então acho que vale a pena você dar uma olhada nos áudios anteriores e nos vídeos anteriores. É porque eu também tenho um podcast também, que eu vou tentar colocar aqui na descrição do vídeo, que tem MP3 para download, para baixar. Que legal, olha só que bom.
né? Então você pode baixar também o MP3 lá no meu blog também, no meu blog lá na internet também tem os MP3 para você baixar, para você fazer download, tá? Vamos lá, família, pra gente continuar. Sei que a gente tem pouco tempo, algumas pessoas estão aí morando longe da comunidade, a gente quase não tem tempo, né? Somente em datas especiais para estar junto. Então essa é um pouco do diálogo que a gente pode ter também mesmo que a distância. Ei, comunidade. Vamos lá. O texto termina enfático com o grande zelo, amor e a intolerância que o sagrado tem com a ingratidão. Gente, ingratidão é uma coisa terrível. Se a gente já não gosta de ingrato, né, de gente ingrata, imagina a Kadosh Baruch Hu que nos deu tudo, né? É complicado, mas vamos lá. O problema desse tipo de pecado não está na idolatria isoladamente. O maior problema do idólatra é a ingratidão. Gente, uma pessoa não reconhecer que tudo vem da Kadosh Baruch Hu e tentar usar subterfúgios ou intermediários e tal, o maior problema é a ingratidão. É não entender que tudo vem do sagrado, tudo é dele. Tudo vem dele, tudo é ele que nos entregou. Então, as pessoas elas têm esse problema, né, de não dar glória a Kadosh Baruch Hu. E esse é um problema, né? Adam Arishon, ele poderia ser perdoado, poderia fazer teshuvah, não conseguiu pelo simples fato de ser ingrato. Foi a mulher que o Senhor me deu. Lógico, o Adam Arishon era gigante, era muito grande. Talvez a falta de experiência, talvez por pouco tempo de vida, tenha o feito cometer alguns equívocos, né? Então, mas a ingratidão é uma coisa que a gente precisa consertar dentro da gente, né? Kadosh Baruch Hu vê tanto a ingratidão para com ele, mas também para com as pessoas que nos ajudaram. Então não seja uma pessoa ingrata, seja uma pessoa agradecida. É muito bom uma pessoa agradecida. Todo mundo gosta, Kadosh Baruch Hu também. Vamos lá. Um jovem terminou a faculdade e na festa de formatura, um rapaz deu a ele um cartão de desconto para a pós-graduação. E o jovem ficou muito feliz e agradeceu. Na plateia estavam seus familiares e parentes, sua mãe e também o seu pai. Ambos lutaram muito para criar o seu filho, e a mãe tinha outros filhos, mas ainda assim trabalhava à noite lavando roupas para fora e com um trabalho de contabilidade. Seu pai era construtor e trabalhava muito para que seus filhos pudessem ter o direito de estudar e se formarem, sem precisar trocar o estudo pelo trabalho. As mãos calejadas do pai e da mãe, as rugas que marcavam uma vida feliz e esforçada mostravam o orgulho do homem que o filho havia se tornado, pois ele seria o orador da turma de formandos. Nesse mesmo dia, o da formatura, em seu discurso inflamado, o jovem falou de toda a sua vida e trajetória acadêmica e o esforço que fez chegar aonde chegou. E para finalizar, ele agradeceria de maneira especial ao homem que lhe deu o desconto na pós-graduação. O jovem havia esquecido de seus pais. Reverendo, essa história que a gente colocou nesse estudo é para poder... não é uma história real, né? É um conto, mas é para a gente poder entender uma coisa. Às vezes a gente agradece a tanta gente que nos ajuda em detalhes da nossa vida. É como o jovem que ajudou na pós-graduação. E às vezes a gente não esquece, às vezes a gente esquece de quem nos colocou nesse mundo. É lógico que aqui o exemplo são os pais, mas eu vou muito além, né? Que a gente até, entre aspas, limitou a história para a gente poder entender direitinho, de maneira mais simples, mas se a gente for elevando e colocando mais além esse conceito, a gente continua crescendo, né? Ele agradeceu ao jovem que lhe deu pós-graduação, mas todo o tempo que os pais investiram nele para ele estudar, né? E a Kadosh Baruch Hu que o pôs nesse mundo, né? E assim a gente vai crescendo nessa ordem de importância, né? Existem coisas além daquele detalhezinho que aconteceu. É importante o desconto para pós-graduação, mas é mais importante também toda a trajetória de vida, tudo aquilo que os pais sofreram, tudo aquilo que a Kadosh Baruch Hu nos colocou ao redor
nós devemos ser gratos. E gratidão é uma coisa muito, muito importante. Talvez seus pais ou alguém que você conheceu foram pessoas que erraram de alguma forma em algum detalhe. Você nunca olhou todo o quanto que as pessoas nos ajudaram, mesmo que em um determinado momento da vida elas erraram, ou eles ou elas erraram, né? E quanto mais a Kadosh Baruch Hu que nos deu tudo, né? Porque em um momento nós não tivemos nós fizemos aquela pirraça para ter alguma coisa especial, né? Que pra gente era importante, mas para ele, ó, isso não é, você não está pronto agora, então não é para você, isso não condiz com você, e a gente fica chateado, né? Porque na nossa cabeça, embora a gente não fale, não racionalize isso, mas de alguma forma nós colocamos a culpa na Kadosh Baruch Hu. Não tenho porque Hashem não quis, e fica bravo, né? E na verdade é algo de bom que ele tem para nos dar. Nem sempre a gente entende isso de maneira total. Eu vou fazer o seguinte então com vocês. Eu vou só ler mais um parágrafo e depois, na próxima semana, a gente vai ler e estudar Isaías 46:9. A gente vai explorar um pouquinho o texto e vai tentar ainda continuar essa questão da unicidade de Akadosh Baruch Hu. Vamos continuar. Muitas vezes, algumas pessoas esquecem-se que, embora haja limitações feitas pelo sagrado em nossas vidas, ele é o doador de toda a vida. Algumas pessoas são simplesmente ingratas e trocam tudo o que receberam por alguma benesse de um momento e se esquecem de toda uma vida que nos foi doada. Alguns chegam a lembrar mais dos seus rabanim, mais dos seus rabinos, do que do sagrado, bem seja ele, Akadosh Baruch Hu. Isso inconscientemente, fora o rabino, fora o fato de algumas pessoas usarem fotos de rabanim em suas casas ou escritórios, e o rabino que o sagrado lhe deu perde a importância. Ok? Ou seja, deixa eu tentar explicar isso aqui. Por exemplo, às vezes tem um Rav de algumas gerações passadas. Eu tenho a foto, quadros na minha casa, por exemplo, do Razonish, né? Eu tenho fotos da minha casa do quadro do Rav Shach, eu tenho quadro da minha casa do Stipler, mas eu não posso perder a essência do Rav que Hashem, Kadosh Baruch Hu, me deu para cuidar. Porque lá na Torá fala o seguinte: procura o sábio da sua geração. O sábio da geração passada, ótimo, tudo bem, tem que dar kavod, mas e o sábio que Hashem me deu para essa geração? Muitas vezes nós criticamos o sábio que Hashem colocou na nossa comunidade, e a gente enaltece o sábio de outras gerações, mas se talvez esses sábios de outras gerações estivessem na nossa época, talvez a gente falaria mal deles também, como aconteceu no caso de Moshe Rabbeinu, né? Moshe Rabbeinu, ele era o rabino daquela geração, e eles criticaram ele porque estava lá com eles, era uma pessoa comum, né? Então, e ele também não se colocava como maior do que ninguém, né? Então por isso que talvez as pessoas confundissem. As maiores pessoas das nossas gerações são aquelas em que a gente não coloca tapete vermelho para elas passarem e tal, e muitas vezes são discutidas. Por exemplo, um exemplo bem prático, Rav Ovadia Yosef, Sechet Tzaddik Levrachá, ele tinha algumas ideias muito ferrenhas na Halahá, que ele, de certa forma, ele não incentivava as pessoas a colocarem Kabbalah na Halahá. A posição dele, ele era a favor só de usar o Shulchan Aruch e não usar a Halahá do Arizal. A posição dele. E muitas pessoas eram ferrenhos lutando contra essas ideias dele, né? E Rav Ovadia Yosef era gigante, mas como ele não se impunha como gadolador da geração, então as pessoas muitas vezes talvez, discordavam como se fosse algo normal. Mas na verdade o Rav Ovadia Yosef, Sechet Tzaddik Levrachá, grande gigante da nossa geração Sfaradi, um homem maravilhoso, né, um sábio de Torá, difícil falar nele sem salivar pela Torá que ele recebeu, né? Então, mas enfim, voltando ao assunto, a gente tem que dar kavod
também para aqueles que são da nossa geração, né? Isso de certa forma, embaça o nosso espelho de Avodat Hashem, né? A gente acreditar, não, só aquele lá que detém o poder para me doar vida, quando na verdade a Kadosh Baruch Hu, ele disse na sua Sagrada Torá, vai ter um sábio em cada geração para poder guiar você. Então se apegue ao sábio. É um mitzvah da Torá. Mas não gosto de líderes, eu não quero saber de líderes. Então briga com o Kadosh Baruch Hu. Se a gente não confia em Hashem, de que ele vai dar, que ele prometeu, então tem que dar um sábio para cada geração, para guiar a nossa vida, que nos entenda, que saiba o que nós estamos passando, né, que tenha paciência, que tem todos os critérios que a Torá dá, que se não tiver critério que a Torá dá, então, enfim, mas tem que ter o critério que a Torá dá, e a gente tem que confiar em Kadosh Baruch Hu, que vai ter em cada geração, vai ter alguém. E isso também é Avodat Hashem, saber que ele é o único que pode nos dar poder para poder fazer o que tiver que fazer no nosso alcance. Ou seja, ele vai dar tudo que a gente precisa na nossa geração. Tudo que a gente precisa na nossa geração é aquilo que o nosso Rav, que o Rav que ele nos deu tem. Tá? Idolatria de qualquer forma é ingratidão. Hashem, eu não gostei desse Rav que você me deu. Ele não é bom para mim, eu não quero saber dele. Como assim? Ele que te deu? É da tua geração, que tá da tua comunidade. Como é que você vai desnobar aquilo que o Kadosh Baruch Hu te deu? Isso é ingratidão de alguma forma. O contrário também é verdade. Tá bom, Reverendo? Então, a gente para aí, então, nesse momento da unicidade de Hashem, que ele é o único detentor e que pode ser a única fonte de poder de cada um de nós e que ele nos concede Ramim. A gente fecha nesse ponto, tá bom? Na próxima semana, então, a gente vai explorar esse passuco. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Ani Akadosh Baruch Hu, eu sou Akadosh Baruch Hu, e não há nenhum outro. Olha só que texto interessante. Eu sou Elohim, e não há nenhum como eu. Explorando ainda a unicidade de Hashem, Meshaiah 46, 9. Talvez eu emende aqui também com aquele passuco que fala: lembrem-se das veredas antigas, o bom caminho e andai por ele. Nada de inovação, nada de novidade, nada de modinha. Modinha passa, né? Então a gente tem que olhar pelas veredas antigas, né, e saber qual é o bom caminho e aí sim se apegar a ele e andar por ele. Tudo que é novo, o novo movimento, a nova coisa, isso aí tudo passa e é temporal, por isso que é secular, porque vai passar. O que é eterno, Am Israel Chai. Tá bom? Shalom, Leitraot, que a Kadosh Baruch Hu nos ajude a compreender essas coisas. Na descrição do vídeo eu vou tentar colocar então o Bnei Neder, o MP3, o link, não agora, esperem um pouquinho que eu preciso de tempo para poder recolher essas informações, colocar lá. Vou colocar também o playlist, provavelmente, na descrição aqui embaixo do vídeo. Se ainda não tá, espera a volta daqui 2 dias que você vai encontrar aqui também. Então tem vou colocar também o playlist do primeiro princípio de Rambam. Aí você pode ir lá no meu canal, tá aqui embaixo, então, youtube.com/user, USER, Yaakov Ben Lev, tá? E lá você pode se inscrever no canal. Se aqui não aparecer uma barra vermelha aqui em algum lugar, né, ou alguma descrição de algum vídeo aqui do lado para que você possa, de sugestão para que você possa assistir, se não aparecer, você pode ir lá, se inscreve no canal na barrinha vermelha aqui com o meu nome, inscrever-se, se inscreve no canal, recebe todo mês, vai aparecer na sua barra do YouTube inicial os meus vídeos, você vai receber por e-mail as novidades de vídeos, coisas novas. No Google+, se você for lá no meu Google+, você também pode receber toda a postagem de outros canais que eu posto em outros canais, Twitter, Facebook, essas coisas, ou até no meu podcast em MP3, eu coloco lá e vai direto para o seu e-mail. Então, me adiciona também lá no Google+, no facebook.com/, não sei se agora está Rosh Yaakov ou Yaakov Ben Lev, você me procura lá e a gente pode talvez trocar uma ideia. Eu estou um pouco sem tempo, e o meu celular novo que eu tenho, ele não funciona muito bem com o Facebook, então ele é lento, é muito difícil trabalhar com o Facebook nele. Então vou aguardar um pouco quando eu tiver um novo celular, que aí eu vou poder voltar ter aquele contato com vocês que eu tinha, né? Eu não sei quando é que eu vou comprar um celular novo, mas enfim, vamos esperar um pouquinho.
tá bom? Nas demais redes sociais eu estou um pouco mais acessível e por e-mail também eu acho que eu consigo. Embora eu tente também ficar apagando os Facebooks e tal, enfim. Se inscreve no canal. Gente, olha, participa. Dá um joinha aqui embaixo que você ajuda muito o canal, tá? E compartilha também no Facebook. Se você copiar aqui, colar lá na barra do Facebook, no teu Facebook vai ajudar bastante. Também nas comunidades em que você participa. Até para gerar conversa, né? Vocês colocam esse texto na comunidade onde você participa e aí vocês discutem, falando o que está certo, o que está errado no texto bíblico e tal. Então dá pra gente conversar, dá pra abrir um diálogo muito bacana. Talvez as pessoas comentarem aqui embaixo também. A gente pode tentar responder alguma pergunta dentro desse tema. Como o texto anterior já estava pronto, esse texto até essa parte aqui também eu já tinha escrito, tá? Então ainda não terminei de trabalhar o segundo princípio de Rambam, ainda estou estudando os princípios bíblicos e tal. Então você ainda pode participar colocando a sua pergunta aqui embaixo do vídeo, ou então no Facebook, eu não sei como é que eu vou ter acesso, mas é mais fácil para mim aqui no YouTube. Talvez no Twitter também, se você mandar pergunta para mim através do Twitter, Twitter é @YakovBenLev, eu também posso também responder algumas perguntas para pro próximo tema, tá bom? Então espero ajudar vocês. Que a Kadosh Baruch Hu abençoe. Shalom Leitraot.